todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, isso aqui é a instituição do casamento: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, eu queria pensar nesse texto aqui com vocês, num primeiro momento agora, sobre o que eu tenho chamado de as revelações da criação até a queda. Nesse primeiro momento, a gente tem aí nessa sequência de Gênesis 1:11, a gente tem Deus primeiro no terceiro dia fazendo o alimento, para então depois, no quinto dia, se vocês perceberam no texto, essa ordem, no quinto dia Deus cria as aves, os animais marinhos e toda forma de vida. Então nessa sequência da criação, Deus primeiro cria o alimento, e depois então Ele permite a fome. E disso eu posso tirar um princípio, que é: Deus, Ele não fez o alimento por causa da fome, e sim permitiu a fome porque já havia alimento. Normalmente, se a gente pergunta para qualquer pessoa, Deus criou o alimento por causa da fome? Às vezes, na bucha você diz: sim, Deus criou o alimento por causa da fome, mas não é verdade. Deus, na verdade, permitiu a fome porque já tinha alimento. Gênesis 1:11, o texto diz que Deus no terceiro dia cria os alimentos. No quinto dia Ele permite a fome. Então Deus não criou alimento por causa da fome. Deus, na verdade, permite a fome porque no primeiro momento Ele já tinha criado a provisão. O segundo evento é o casamento. No casamento o processo acontece o mesmo, porque antes de instituir o casamento, queridos, Deus já havia provido todos os recursos para que o casal fosse feliz. Então, Deus, se eu pergunto, Deus criou a felicidade por causa do casamento ou o casamento por causa da felicidade? Porque percebam que, queridos, que primeiro Deus cria a felicidade, depois Ele institui o casamento. Porque quando o casamento é instituído em Gênesis 2:18, eu preciso compreender que em Deus, no próprio ser de Deus, aliás, o homem estava no jardim, num relacionamento pleno com Deus. Então primeiro Deus cria a felicidade, depois Ele institui o casamento. Porque se Deus institui primeiro o casamento, para depois dar a felicidade, o homem começaria no Éden a murmurar, a reclamar, dizer: Deus, nós estamos infelizes, esse negócio não está dando certo, e enfim, está muito complicado aqui, o Senhor criou alguém muito diferente de mim, nós temos muitas diferenças, a gente não se compreende, e o Senhor precisa fazer alguma coisa. Então Deus teria dado felicidade como uma resposta à necessidade. Mas não é isso. Deus primeiro cria a felicidade, depois Ele institui o casamento. Gênesis capítulo 3, você tem aqui a queda. Normalmente, queridos, a gente aprende desde muito cedo que Cristo Ele veio morrer na cruz para resolver o problema do pecado. Porque para nós o Éden não deu certo, teve um problema. Qual o problema? O pecado. Então Cristo foi enviado por Deus para resolver o que não deu certo. Errado. Porque Cristo, irmãos, Ele não veio por causa do pecado. O pecado surgiu porque Cristo já tinha morrido.
Eu quero ler isso com vocês. Porque Deus primeiro, queridos, Ele revelou perdão e graça na pessoa de Jesus, e depois Ele permite a entrada do pecado. E Deus, então, eu posso afirmar para vocês que Ele não ofereceu perdão por causa do pecado, mas permitiu o pecado porque já havia perdão. Então, em Gênesis capítulo 3, quando acontece a queda do homem, e o homem corrompe, mancha a glória de Deus, Deus os havia criado dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse casamento é instituído por Deus para representar a glória de Deus, para reproduzir, para refletir o brilho da glória de Deus. O pecado mancha isso. E aí nós imaginamos, então Cristo veio para resolver o problema. Não, queridos. Deus não ofereceu perdão por causa do pecado, mas Ele permitiu o pecado entrar, porque na verdade já havia perdão antes mesmo do pecado. Apocalipse 13:8, olha o que diz esse texto: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando é que Cristo morreu? Há 2000 anos atrás? Não. Na mente de Deus, eterna e infinita, Jesus morreu, diz o texto, antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse pecado no mundo, em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, Cristo já tinha morrido na cruz. Então, no dia que entrou o pecado, já tinha perdão. O perdão vem primeiro. Então, queridos, nessa sequência tem um outro texto de 1 Pedro 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, e conhecido com efeito, olha o texto, diz que o sangue de Cristo, a morte dele, foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando é que Cristo morreu? Antes da fundação do mundo. Quando é que isso foi materializado? No fim dos tempos, por amor a vocês. Cristo foi encarnado, ele foi traduzido, enxergável. Aquilo que aconteceu na eternidade é revelado um dia, segundo a Bíblia, na plenitude dos tempos. Queridos, eu queria pensar com vocês, e obviamente você deve estar se perguntando, sim, o que isso tem a ver com casamento? Isso tem a ver com restauração. E eu queria agora, nesse segundo momento, queridos, pensar com vocês sobre como nós podemos experimentar relacionamentos restaurados por Deus. Deixa eu só dar mais uma repassada, que eu preciso muito que você compreenda essa sequência e algo que para mim é fixo em Deus. Se você vai para Gênesis capítulo 4, quando acontece o primeiro culto da Bíblia, e esse primeiro culto termina numa tragédia, porque termina um irmão morto, e Deus então chama Caim e Abel e ordena que eles fizessem um culto. E normalmente, querido, nós entendemos o seguinte, que Deus manda a gente fazer culto para a gente produzir oferta. Mas não é isso, queridos. Deus não mandou a gente fazer culto para dar oferta. Deus me deu a oferta para eu poder cultuá-lo. Então veja bem que a oferta vem primeiro, o culto vem depois. Porque muitos dos cultos que nós participamos é o que eu chamo de culto de fome. Por quê? Porque é um culto para o futuro. Tudo está no futuro. As nossas expectativas, nossas esperanças, nossas canções estão tudo no futuro. Eu serei, eu terei, eu farei, eu buscarei. Por quê? Porque eu não tenho consciência da bênção revelada. Então é um negócio de fome. Então veja bem, que Deus primeiro ele me dá a oferta, e Caim e Abel, quando foram para o culto, eles já tinham a oferta dada por Deus. Então Deus me deu a oferta para eu cultuar. Ele não me mandou fazer culto para produzir oferta. Ele me dá a oferta e eu venho para o culto com a consciência de que eu tenho tudo para o culto. E o culto meu deixa de ser de fome, porque eu tenho uma consciência revelada de que Cristo morreu na cruz e eu tenho tudo em Jesus. Eu fui
fui salvo, eu fui liberto, eu tenho o culto da gratidão, eu tenho a consciência do que Deus tem me dado e feito, então eu tenho tudo para cultuar. Não falta nada. Amém? Então a gente vai para um culto revelado, não para um culto de fome. Porque se eu pergunto também, queridos, a ideia é a mesma, Deus fez primeiro a poesia ou o poeta? Deus fez primeiro a poesia. Porque senão ele teria criado um poeta ansioso. E o cara ia pensar, olha, o que é que eu vou escrever? Não, quando Deus deu o dom ao poeta, é porque já havia poesia. Porque se eu pergunto, Deus criou primeiro a música ou o músico? A música. Porque Deus não fez a música por causa do músico. Deus deu o dom para o músico, é porque já havia música. Deus não criou a poesia por causa do poeta. Deus, na verdade, deu habilidade para o poeta porque já havia poesia inspirada por Deus em toda a sua obra. Então, queridos, percebam que você pode trocar isso por um aspecto assim ainda, antes da necessidade, Deus dá a provisão. Porque Deus não dá a provisão, irmãos, por causa da necessidade. Deus permite a necessidade porque já tem provisão. Amém? Então, antes que você passe por uma necessidade, quando você está enfrentando uma necessidade real, sentida, entenda uma coisa, já tem provisão. Não terá, queridos. A provisão em Deus não é uma reação à sua necessidade. A provisão é algo fixo em Deus. Primeiro Ele dá a provisão, depois Ele dá a necessidade. Quando você enfrenta uma tribulação, você entende o seguinte: primeiro vem a vitória, depois a tribulação. Ele não inverte isso, porque não invertendo nós somos cheios de medo e ansiedade. Imagine se Deus tivesse primeiro dado, se Ele primeiro tivesse dado a fome para depois dar a comida. Queridos, a raça humana, os animais se devorariam uns aos outros. Nós devoraríamos uns aos outros. Mas Deus primeiro fez o alimento, depois permitiu a fome. Deus primeiro deu a felicidade, depois instituiu o casamento. Primeiro Cristo morreu na cruz, depois veio o pecado. Primeiro vem a oferta, depois Deus manda a gente fazer culto. Primeiro vem o suprimento, depois vem a necessidade. Primeiro vem a vitória, depois vem a luta. Isso não pode ser jamais invertido em Deus. E isso em Deus é algo fixo. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Acho que à medida do tempo agora, você vai entendendo e compreendendo o que eu quero dizer. Queridos, como experimentar relacionamentos restaurados por Deus? Primeiro, você precisa aprender a viver na base da revelação e não da fome. Então, se você quer restauração de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seu esposo, relacionamentos interpessoais ou outros processos que você queira e necessite de restauração, a primeira coisa você precisa aprender a viver de revelação e não de fome. E quando eu estou usando a expressão, e vocês vão me ouvir usar muitas vezes a expressão revelação, eu não estou falando de revelamento. Eu estou falando de revelação bíblica, daquilo que na palavra de Deus, viva e inspirada por Deus, é revelação plena e absoluta. Estou falando dessa revelação. Então, se você quer ser restaurado, você precisa aprender a ter revelação. Queridos, porque se eu pergunto o seguinte: o que é que faltou para o homem no jardim? Esse homem tinha tudo. Você já imaginou você ter um culto que o pregador é o próprio Deus? Você está num lugar paradisíaco, você não ter falta de nada, você ter uma abundância, você ser o dono do mundo. Já pensou? Adão era o dono do mundo, era tudo dele. O que faltou para esse homem, gente? Porque todos nós imaginamos que se nós tivéssemos uma ambiência familiar melhor, nós teríamos casamentos melhores. A gente até imagina que se você tivesse mais dinheiro, mais recursos, para isso, para aquilo, o seu casamento ia melhorar. Queridos, porque se ambiente determina a condição do casamento, Adão não era e Eva não era para ter feito a besteira que fizeram.
Porque o que falta para eles é ambiente? Não. É circunstância? Não. Falta para Adão, queridos, falta para o homem no paraíso, é revelação. Revelação, queridos, do quê? Falta, primeiro, revelação, queridos, do que nós temos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 21 a 23, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amém? Amém, gente? Amém. Seja Paulo, seja apóstolo, seja servo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Queridos, falta a primeira revelação do que nós temos. Por que a gente vive às vezes de fome e não de revelação? Porque a gente não tem consciência do que nós temos. Porque nós, como cristãos, confessando que temos a Jesus, aquele que mata toda a sede, toda a fome da existência humana, nós caminhamos e continuamos sentindo fome. Nós que somos chamados na Bíblia de cidadãos dos céus, nós que temos uma herança incorruptível a ser herdada, nós que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí a Bíblia vem e Paulo diz, tudo é vosso. Então, primeiro, falta a revelação, queridos, do que nós temos. Segundo, falta a revelação do que nós somos. A Bíblia diz primeiro, em João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. A Bíblia diz que você é uma fonte. No último dia da festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, em Cristo você precisa compreender que agora você não é mais a sede, você é uma fonte. Sabe, porque a minha condição e a sua condição em Deus, ela muda completamente. Jesus disse para a mulher lá em João capítulo 4, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Mas pelo contrário, ela será em você uma água que vai jorrar para a vida eterna. Em Cristo eu deixo de ser a sede e eu passo a ser uma fonte. Então eu sou alguém que nos meus relacionamentos deixo de ficar pedindo água para minha mulher, para os meus filhos me satisfazerem, e eu agora estou numa outra condição, eu agora sou uma fonte, eu me derramo para eles, e eu sou instrumento de Deus para abençoá-los. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós somos também luz. A Bíblia diz lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. João 8,12, de novo eles falavam, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A Bíblia diz em Mateus também que nós somos o sal da terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A Bíblia diz também que nós somos o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Queridos, eu queria que você pensasse nisso, que para acontecer restauração dentro de mim, na minha vida, na minha estrutura, na minha família, e lembrar que restauração não é algo mágico, mas restauração é todo o processo da nossa vida. Sabe, é uma caminhada, é toda a nossa jornada aqui na terra. Ela será sempre um processo em que Deus vai estar usando de N instrumentos para nos restaurar. Então, para eu ser restaurado, eu preciso aprender a viver de revelação. Revelação do que eu tenho e revelação do que eu sou. E observem vocês que aquilo que nós somos em Cristo nos tira de uma condição e nos joga para uma outra posição. Porque eu deixo agora de ser a fome e eu passo a ser o pão. Eu deixo de ser a sede e passo a ser uma fonte. Eu deixo de ser trevas e passo a ser luz. Eu deixo de ser a incipiência e passo a ser o sabor. Eu sou o sal da terra. Eu deixo de ser o mau cheiro e eu passo a ser o bom perfume de Cristo. Queridos, observem como essa relação em Deus, ela muda radicalmente.
Você não é o mau cheiro, você não é a insignificância, você agora é chamado na Bíblia de cidadão do reino dos céus, você é chamado na Bíblia, diz o texto, de embaixador de Cristo. E você tem agora uma mensagem reconciliadora, diz Paulo. Queridos, isso é mudar a nossa condição. Agora, sabe qual é a nossa dificuldade? É a dificuldade de traduzir essa coisa para a prática. O que nós não conseguimos, a nossa crise, é a crise de expressar o que eu sou. Porque, queridos, o que eu sou não é o que eu penso que eu sou, nem o que os outros dizem que eu sou. O que eu sou é aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, e ela diz que eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ela diz que eu sou o bom perfume. Ela diz que eu sou o sal da terra. É o que eu sou, é a minha natureza, é a minha identidade. E se nos meus relacionamentos interpessoais eu conseguir traduzir, expressar a minha identidade, queridos, você vai ter um relacionamento sarado. Pronto, acabou. Porque agora você não está mais com fome, você não está mais com sede. Você agora, ao invés de estar esperando receber, você está doando, você está se entregando. Pronto, isso curou sua vida. Mas a nossa crise é uma crise a respeito da nossa identidade. A gente tem muita dificuldade de expressar o que nós somos em Cristo. E aí a gente continua tendo relacionamentos afetivos e interpessoais carregados de fome, sabe, cheios de medo e de ansiedade. E aí nós negamos a nossa natureza. Isso é negação do que nós somos. Sabe, queridos, uma coisa impressionante em Jesus é que Ele jamais negou aquilo que Ele era. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe disse para Ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem está me vendo está vendo o Pai, porque eu faço as mesmas obras do que Ele. Eu lia um tempo atrás um romance de um autor russo chamado Dostoiévski, um tema de um livro chamado O Idiota. E nesse livro o autor ele tentou criar um personagem que ele entendia que seria um homem perfeito. E ele tem a figura de um príncipe chamado Miquim, que, segundo ele tenta incutir nele o padrão da perfeição de um homem. E é interessante nessa história é que esse príncipe, ele às vezes é humilhado pelas pessoas, as pessoas não compreendem, ele tem gestos bonitos e as pessoas o chamam de idiota, porque acham que o alto padrão dele, moral, e a capacidade dele de perdoar as pessoas, aquilo para ser daquele jeito, só um idiota. E muitas vezes as pessoas acham que a gente é mesmo idiota. Quando nós queremos expressar o que nós somos, quando você quer perdoar, quando você não quer revidar, quando você não quer fazer aquilo que é natural do nosso próprio instinto, ou daquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer. E é interessante é que ele cria a ideia desse personagem de um homem que não nega aquilo que ele é. Por mais insuflado que ele fosse, por mais instigado que ele fosse a não perdoar, a ser rude, mas ele não negava a sua natureza. A questão, queridos, das nossas dificuldades de relacionamento, a nossa problemática com os filhos, com as pessoas, é que nós negamos o que nós somos. Porque se eu conseguisse traduzir, tornar isso prático, eu sou a luz do mundo, então eu vou mudar. Eu sou o sal da terra, eu vou dar sabor para vidas que não têm sabor. Eu sou uma fonte e eu vou derramar água para todo mundo. Mas a gente continua dizendo que a gente tem Jesus, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e a gente continua com um copo pedindo que dá mais água. Você pode pôr água aqui, está vazio, eu estou com sede, mais água, mais água. E a gente vive essa vida, dizendo que Jesus é a água da vida, que matou toda a minha sede, mas eu estou com um copo vazio pedindo para os outros colocarem água. Isso é paradoxo. Porque nós somos, diz o texto, uma fonte. Queridos, a gente precisa ter, quando eu estou falando de revelação, é do que somos, revelação do que temos e revelação da nossa natureza.
Gênesis 1:27, o texto diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, a palavra homem que aparece aqui em Gênesis 1:27, ela é traduzida da palavra hebraica, zakar, que significa aquele que se lembra. Mas é interessante que Deus fez o homem e essa primeira expressão é literalmente aquele que se lembra, e o homem, o caos se instala na família, se instala na raça humana, exatamente porque Adão, chamado de zakar, de homem, ele esquece para o que foi feito, porque ele não se lembrou da coisa que ele tinha que se lembrar. Eu tenho uma tese, uma teoria que diz que eu entendo o seguinte, que intrínseco à natureza de todo homem, sexo masculino, está o problema do silêncio. Há um livro, inclusive, de um autor chamado Larry Crabb, eu tenho indicado muito esse livro para homens, que é O Silêncio de Adão. Porque ele diz que o primeiro pecado foi o pecado do silêncio. Queridos, Gênesis 3:6, quando diz que Eva tomou do fruto e deu ao seu marido, eu sempre interpretava esse texto imaginando o seguinte: não, Adão não estava presente, Satanás veio, aplicou lá um golpe na mulher, e ela caiu, e Adão chegou, estava pescando, sei lá, colocando o nome nos bichos, e achou Eva diferente, e eu ficava pensando, como aquela mulher conseguiu convencer Adão? Alguma chantagem, prometeu fazer uma quarentena, diz, ó, se você não comer, 40 dias de jejum. O que ela fez? Mas ela não precisou convencer Adão, sabe por quê, irmãos? Porque Adão estava lá. Há duas Bíblias no português que traduziram algo que as outras deixaram escapar do texto hebraico, que é a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, e uma Bíblia que normalmente os evangélicos usam, chamada edição contemporânea. E Gênesis 3:6 literalmente deveria ser traduzido assim: e ela tomou do fruto e deu também ao seu marido, que com ela estava. Esse que é com, ele foi omitido da maioria das traduções, mas na tradução na Bíblia hebraica está lá escrito que com ela estava. Ele não estava longe, pescando ou colocando nome em animal. Adão estava lá, viu tudo. Satanás tentando Eva, falando, insuflando nela algo terrível, e Adão não disse nada. Queridos, parte da restauração na vida de homens, sexo masculino, tem a ver com homens que precisam aprender a falar. Aí eu não estou falando de homens tagarelas, não estou falando disso. Eu estou falando de homens que aprendem a falar na hora certa, que falam quando devem. E eu não tenho conhecido um único homem que não tenha problema com silêncio. E gostaria de ser apresentado para esse indivíduo do sexo masculino que não tenha problema com silêncio. Até porque, vocês viram a pesquisa ontem, a gente fala muito menos do que a mulher. Mas, queridos, isso está intrínseco à natureza. E nós fomos feitos para se lembrar. E o Adão que foi feito, chamado de, a princípio, a palavra homem, de zakar, aquele que se lembra, na hora do vamos ver, ele está vendo tudo aquilo, ele não se lembra de nada, deixa passar em branco, é omisso, é negligente, pecado não. Segundo, sobre a natureza da mulher, 2:18 diz o texto: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos, a mulher é aqui chamada por Deus de auxiliadora. Essa palavra tem a ideia aqui de amparo, socorro, ajuda. Esse termo é usado na Bíblia, queridos, somente para Deus. Eu sei que esse movimento feminista e alguns textos da Bíblia a gente não pode nem usar muito, porque as mulheres se sentem ofendidas. Porque parece que chamar uma mulher de auxiliadora idônea é meio que chamar ela de empregada de luxo. Queridos, mas esse termo, presta atenção, esse termo hebraico aqui usado de auxiliadora, ele só é usado na Bíblia raras vezes para designar Deus. Para dizer que a mulher, ela tem uma função, uma natureza intrínseca, plantada por Deus no seu ser, de cuidar, sabe, de amparo, de fazer do lar dela um lugar seguro, um ambiente agradável.
Isso foi plantado por Deus. E quando a mulher nega isso, aí ela entra numa outra roubada. E aí a tese que eu tenho é: se 100% dos homens têm problema com silêncio, 100% das mulheres têm problemas com controle e com posse. Isso é o problema do pecado. Não tenho conhecido nenhuma mulher que não seja, em medida maior ou menor, possessiva e controladora. Eu me lembro que, fazendo um trabalho de aconselhamento, um dos módulos de algo que eu estava fazendo num seminário em Atibaia, o professor pediu para a gente escrever casos reais de aconselhamento. Nós éramos cerca de 20 alunos e todos os 20 alunos trouxeram casos. E é interessante, queridos, todos os 20 casos apresentavam mulheres que tinham problema com controle e posse. Sabe, que por causa disso, o casamento vira aquela disputa. Ontem o Guilherme falava sobre isso, sobre a guerra dos sexos. E aí casamento vira, queridos, um arsenal de guerra, porque um tentando controlar o outro, manipular o outro, e é uma disputa para ver quem engole. E nessa geralmente as mulheres têm um poder muito grande. E elas se debatem por isso, porque eu não tenho conhecido mulheres que sejam absolutamente livres. Elas querem controlar os filhos, a roupa dos filhos, o cabelo dos filhos, tudo. O marido, elas querem controlar tudo, saber onde vai, o que foi, o que fez. Na verdade, queridos, isso não é aquele lance de preocupação, na verdade é posse e controle, que está judiando com ela. Sabe, é verdade. Então, irmãos, assim, restauração, queridos, é a gente ter revelação da nossa natureza. Deus me fez para falar. E aí nós homens negamos a nossa natureza quando a gente faz do silêncio uma arma poderosíssima. Assim, eu tenho quase PhD em silêncio, porque já usei o silêncio assim como uma arma terrível contra a minha mulher, porque eu sei que se eu não falar, ela vai falar, e quanto mais ela fala, ela vai errar, e no final da história, eu que estava errado, termino certo. O jogo é esse, sabe? Você não fala, segura, e ela vai falar, porque ela vai te futucar, vai até a língua dela não aguentar, e aí termina ela te pedindo perdão. Então, queridos, assim, silêncio é uma arma para homem. Silêncio não é uma virtude é solitude, irmãos. Na Bíblia, a virtude é solitude, não é você ficar calado quando você tem que falar. Mas as mulheres também têm muito problema com isso, queridos. 100% delas só. E assim, com controle, com posse, sabe, isso são coisas tão ruins no contexto de casamento, prejudicam, marcam o relacionamento. Então, um homem que quer ser restaurado, ele tem que ser restaurado nessa área, tem que aprender a falar. Uma mulher que quer ser restaurada tem que deixar o Espírito Santo curar ela disso, para ela não fazer dos filhos algo que elas vão manipular a vida inteira. Eu tenho conhecido homens casados na igreja que as mães manipulam eles até hoje. Elas criaram filhos para ser dependentes dela. Não criaram filhos para a vida, não criaram filhos para viver o processo deles, aquilo que o Guilherme falava aqui. Mas elas estão criando filhos para elas mesmas. E normalmente o homem fica em silêncio e ele vai aceitando tudo isso. Queridos, em segundo lugar, relacione-se com Deus e com os outros sem fome, para que você seja curado das suas ansiedades e dos seus medos. Queridos, nós somos tentados quanto à fome. Observem vocês que o homem no paraíso não tinha fome, porque ele não tinha necessidade de nada. Ele tinha fome física, mas não de outras coisas. Estando pleno no paraíso, não tendo necessidade de nada, o que Satanás faz? Satanás instiga, ele insufla no homem a fome, não tendo fome, que era o único jeito de derrotar o homem, levar o homem à queda, era criar o homem fome, criar uma demanda, criar uma necessidade. Por isso ele diz para Eva, apontando para o futuro, que é um tempo subjetivo, no dia em que dele comer, serás como Deus é futuro.
Queridos, um dos grandes instrumentos do diabo contra nós não é passado nem presente, é o futuro. É no futuro que nós somos aprisionados. Satanás, para Eva, ele diz para ela que é no futuro. E eles caem nessa história. Porque não tendo fome, ele cria fome. Jesus, em Mateus capítulo 4, é tentado lá durante um tempo de jejum, de 40 dias e 40 noites, quando ele tem fome. Queridos, nós somos tentados na nossa vida quando nós temos fome, ou não tendo fome, a gente cria essa fome. Ou nós aceitamos a sociedade, nós aceitamos as pessoas, nós aceitamos o próprio diabo insuflar, instigar a gente até fome, a criar demandas para nós que não são demandas reais. Nós somos tentados quando há fome. Nós precisamos, irmãos, estar bem resolvidos na nossa vida com Deus, para não fazermos das pessoas o nosso alimento. Você vai lá para João capítulo 10, quando Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor. Naquele texto você percebe o seguinte, que entre pastor e lobo tem muitas diferenças. Mas sabe, irmãos, entre pastor e lobo tem uma grande semelhança. É que os dois gostam de ovelha. Essa é a semelhança. O pastor gosta de ovelha para dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O lobo gosta de ovelha para comer. Essa é a semelhança. Então a questão do casamento, nos nossos relacionamentos, não é você dizer assim: eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. Isso para mim não diz muita coisa. Porque o lobo ama a ovelha, o pastor ama a ovelha. A questão é: você é para sua esposa Cristo ou você é lobo? Quem é você para os seus filhos? Você é Cristo para os seus filhos? Ou você é apenas o devorador dele? E queridos, muitas famílias, muitos casais devoram os próprios filhos. Eles estão com fome e se alimentam nos filhos, na realização dos filhos, na profissão dos filhos. Sabe, coisa terrível, um marido faminto, que vive para se fartar, onde a sua esposa, ela é apenas um objeto, ela é apenas com quem ele se farta, é apenas, queridos, a relação que o lobo tem com a ovelha. Mas se eu entendo que eu tenho a mente de Cristo, Paulo diz: vocês têm a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmãos, é uma mente que compartilha. Cristo não retém nada, Ele foi embora desse mundo e Ele doou inclusive o seu sangue, o seu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue. Não tendo herança material, não deixando nada, queridos, Ele entrega a sua própria vida. Isso é a mente de Cristo. A mente de Cristo funciona a partir da premissa da entrega, da doação, da renúncia. Quem não negar a si mesmo, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. Tem que tomar a cruz. Então, queridos, assim, a gente precisa estar resolvido na nossa vida com Deus, para a gente não fazer das pessoas o nosso alimento. Nós precisamos aprender a discernir de que nós somos em Cristo e agimos de acordo com a nossa identidade. Porque, irmão, se primeiro vem a comida para depois vir a fome, a felicidade para depois vir o casamento, então eu posso relacionar com todo mundo sem fome, porque eu sei que tem comida garantida. Eu não preciso comer primeiro, eu posso repartir primeiro. E aliás, irmãos, o nosso modelo é Cristo, não é Eva. Porque Eva, o que ela fez? Ela comeu primeiro, depois deu para o marido. Jesus, quando vai servir a ceia, o que ele faz? Ele reparte primeiro, depois ele come. E o nosso modelo de vida, irmãos, é Cristo, não é Eva, porque a gente tem a mente de Cristo. Então, chamar o pão de meu é uma medida pecaminosa. Porque não existe meu pão, não existe o meu Pai. Nós fomos ensinados a chamar Pai nosso que estás nos céus. Nós fomos ensinados a orar dizendo: o pão nosso de cada dia. O pão é comum e o Pai é comum. Então essa medida do meu é uma medida iníqua, é uma medida pecaminosa, porque a minha mente funciona e deve funcionar a partir de Cristo. E se em Cristo está tudo revelado, se eu sei que primeiro vem
a comida depois da fome, então eu estou tranquilo, eu não preciso comer primeiro. Eu não preciso usar a minha esposa para me satisfazer, porque eu sei que em Cristo estou pleno. E sabe, queridos, então, entendendo essa coisa que eu dizia do que nós somos, porque se você sabe quem você é, você agora está casado, você está satisfeito, sabe, você está bem resolvido, e agora você age de acordo com a sua natureza, porque você é sal, você é luz, você é pão, você, sabe, você é o bom perfume. Agora você está feliz, você está resolvido, você pode resolver a vida da sua mulher. Você achou que veio tão complicado. Ou do seu marido, o homem é terrível, mas você está resolvida, você está com a sua vida em Deus resolvida. E sabe, queridos, um dos dramas que a gente enfrenta na igreja é que o povo passa na igreja a vida inteira apenas para resolver os próprios problemas. Eles nunca têm tempo para resolver a vida de ninguém. Sabe, gostei ontem quando o Guilherme falava dessa coisa de nós usarmos nossas famílias como lugares para transitar gente, para receber gente. Às vezes a gente está tão ensimesmado, a gente está tão faminto, a gente está tão, sabe, a gente está tão preocupado, nós estamos tão preocupados com o nosso pão, que a gente não quer compartilhar ele com ninguém, porque a gente acha que vai faltar pão. E aí a gente nega a nossa natureza, e aí, queridos, a gente passa a vida inteira, a gente acha que tem problema demais, e a gente não pode ajudar ninguém. Eu estava no final de semana, final de semana, onde é que eu estava mesmo? Estava em Brasília, desculpe. Estava em Brasília. E a filha de um casal ligou para mim e disse: olha, pastor, meu pai está quebrando tudo aqui, está uma brigaiada com os vizinhos, já tem polícia. E eu queria que o senhor viesse aqui. Eu disse: filha, eu estou em Brasília, eu não posso ir aí. E eu pensei, quem eu mando para lá? E pensei numa pessoa de um grupo pequeno que participa com a gente, e ele está exatamente nesse momento enfrentando uma crise conjugal muito séria. Muito séria. E eu posso falar isso aqui porque ele não escondeu de ninguém, e ele chegou a tal ponto de, no domingo à noite, escreveu uma carta para a igreja toda falando da dificuldade dele. A princípio, eu disse para ele, falei: Ari, eu não quero fazer isso. E ele disse, e depois me passou a mensagem: pastor, pelo amor de Deus, leia a minha carta, eu preciso disso. A princípio eu falei: Ari, se você está fazendo isso porque a sua mulher quer ver o teu couro, quer arrancar o teu couro ao vivo e público, eu não vou fazer. Não, pastor, eu quero restaurar a minha vida com Deus. Se o casamento vai dar certo, depois é outra história, mas eu preciso resolver a minha vida com Deus. Não, sendo assim, você chegou à essência da coisa. Eu leio na carta ele contando a sua dificuldade moral, os seus problemas e tudo. Irmãos, eu estava em Brasília, sabe para quem eu liguei? Tendo um monte de gente para poder ligar, eu liguei para o Ari. Ari, eu quero que você vá lá na casa do fulano, e eu quero que você o ajude. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque ele era do nosso grupo e ele conhecia a pessoa, mas segundo, gente, que para mim uma pessoa para ajudar um outro cara que está lascado tanto quanto ele, alguém podia chegar lá e dizer: olha, fulano, eu quero dizer para você o seguinte, eu estou passando um problema igual o seu ou pior, mas eu estou encontrando um caminho. Eu estou caminhando com Cristo, filho, bora lá. Sabe, às vezes a gente acha que casais capazes de abençoar são casais perfeitos, que não tem problema nenhum, mas casais habilitados para abençoar os outros e para refletir a glória de Cristo são aqueles que enfrentam seus próprios problemas, queridos, suas próprias lutas, e vão vencendo e vão caminhando com Jesus e crescendo na graça de Deus, e no meio de tudo isso, não é o casal que oculta o que é, mas é aquele que admite suas crises, suas dificuldades e abençoa os outros até com aquilo. E depois eu voltei a essa casa e falava com esse cara que ele foi um vexame muito grande, eu estava muito envergonhado, mas ele me agradeceu. Eu disse: pastor, eu queria agradecer pelas pessoas que você enviou, que elas foram instrumentos de Deus na minha vida e me ajudou muito. E o Ari, ao ir lá, ele não tinha como usar uma máscara, porque ele não estava escondendo de ninguém. Então ele foi assim na cara limpa, talvez como ele nunca foi, todos sabendo quem ele é, qual a dificuldade que ele tem, mas ele pôde ajudar aquele irmão.
Queridos, em terceiro lugar, para a gente ter relacionamentos restaurados com Deus, a gente precisa aprender a não fazer do nosso ventre o nosso Deus. Tem um texto de Filipenses 3:18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dessa gente, diz Paulo, é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o bucho, é o estômago, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas externas. Queridos, assim, se você quer ser curado por Deus, restaurado, você tem que desistir dessa divindade, desse Deus chamado ventre, que em grego é colia. Tá? Há outras divindades aí no Novo Testamento, Mamon, Eros, e esse Deus, Paulo diz que é o estômago, e ele diz que quem tem o estômago como Deus é inimigo da cruz de Cristo, e ele diz que o destino de quem tem o estômago como Deus é o inferno. O destino deles é o quê? A perdição. Paulo está falando de inferno. Irmãos, agora pergunta: quem é que tem o estômago como Deus? O que Paulo queria dizer com isso? Queria dizer de um cara comelão, glutão? Não, ele não queria falar sobre isso. Queridos, meu relacionamento com Deus não é mais determinado pelo meu estômago, ou seja, o que me norteia não é mais um desejo de autossatisfação e autogratificação. Queridos, alguém que tem um estômago como Deus é alguém que nas suas relações interpessoais e na relação com Deus só enxerga autossatisfação e autogratificação. Eu só enxergo na minha esposa o que o lobo enxerga na ovelha. Eu quero me fartar, eu quero me deliciar com o que ela pode me oferecer e ponto. Porque tem gente também que só relaciona com Deus, não é por causa de quem Deus é por causa do que Cristo pode dar, irmãos. Nós temos hoje um evangelho e uma teologia maldita, irmãos, que eu chamo de teologia da receita, que as pessoas estão sendo convidadas para vir até Jesus, não é porque Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Senhor da glória, o Rei dos reis. As pessoas estão convidadas, irmão, para ganhar carro, para ganhar bicicleta, lote. As pessoas estão sendo convidadas para resolver os próprios problemas. Irmãos, a minha vida em Deus não é para autossatisfação, para eu ser gratificado com Deus. A minha vida, eu sirvo a Jesus e preciso entender que é por causa de quem Ele é e do que Ele fez para mim na cruz do Calvário. Queridos, eu sirvo a Deus. Eu não... Então, queridos, quem tem um estômago como Deus é alguém que só vê em Deus um banqueiro celestial, um curandeiro, sabe, um cão de guarda para vigiar a casa e vigiar apartamento. Porque tem gente que acha que Jesus é isso, eu preciso dele para isso. Para vigiar a casa, vigiar carro. Irmãos, Ele é o Senhor da glória, o Senhor da nossa vida. Ele não é um cão de guarda. Ele não é um banqueiro celestial. Ele é o dono do ouro e da prata. É dono de tudo. Mas ele não é essa ideia de um Cristo, irmão, supersticioso que se tem por aí. Como se a gente, para ser próximo, para ganhar dinheiro, precisasse ser crente. Que absurdo, irmão. Que coisa tosca. Quem é que disse isso? Alguém que tem um estômago como Deus é alguém que vê em Deus só um jeito de se satisfazer, de ser gratificado. Mas esse indivíduo que tem um estômago como Deus, todo mundo que está perto dele também é meu produto. Eu faço amigos porque eu quero me valer dessas amizades. Eu casei porque eu quero me valer do que minha esposa pode fazer por mim. Que eu não estou pleno em Deus, então eu não estou feliz em Deus, e agora ela tem que me dar felicidade. Eu casei para ser feliz, e ela tem que me satisfazer. Eu gerei filhos e agora eu preciso ter satisfação neles. Eles precisam formar no que eu quero, fazer o que eu quero, para eu conseguir sentir gratificado. Eu estou fazendo um investimento. O Guilherme dizia isso ontem. Que coisa absurda, irmão.
Irmãos, eu até brincava isso com os meus filhos. Olha, eu estou investindo em vocês. Depois de um tempo fui meditar nesse negócio terrível. Eu nem brincar o dia com isso mais comigo. Não estou fazendo investimento, não. É assim mesmo, é o processo. Ninguém tem que me dar nada. Sabe? Porque eles são meus filhos. Deus confiou eles nas minhas mãos. Eu não estou fazendo investimento em mercado. Então, irmãos, quem tem um estômago como Deus só vê as pessoas para se satisfazer. As pessoas só são importantes enquanto elas estão me oferecendo alguma coisa. Por que vocês acham que maridos trocam esposas de 40 por duas de 20? Ou vice-versa? Porque chega um ponto que ele não tem nada para oferecer mais e vamos trocar isso agora. E queridos, coisa terrível é um indivíduo que o Deus dele não é Jeová. Irmãos, vamos ser honestos. O Deus que mais se fala na igreja evangélica brasileira chama-se Mamon. Porque todo mundo quer o Mamon. Jeová a gente usa só para dar Mamon. Mas o Deus que mais se celebra é Mamon. Mas o Deus que instiga isso é um outro Deus. É um Deus invisível que está no estômago de cada um, dizendo: use Deus como instrumento para ter o que você quer. É o estômago. E um crente que tem o seu estômago como Deus orando é terrível. Ele só pede para ele, ele só ora por ele não consegue orar por ninguém, não consegue ser intercessor. Um crente que tem um estômago como Deus, ele casado, ele é horrível. Muitas mulheres e muitos maridos, sabe o que eu estou dizendo aqui? O que é ter um marido, uma pessoa do seu lado que é egoísta, que só pensa nele, que só pensa nas vantagens. Sabe, ter crente que o estômago dele é o Deus dele é horrível, irmão. Eu lido com isso permanentemente, com gente que só enxerga as suas necessidades. A igreja para ele é o supermercado da fé. A igreja para ele é um restaurante. Me sirvam e bem servido, senão eu vou para outra esquina. Por que você acha que hoje na igreja a gente tem pouco esse conceito de membresia e agora a gente tem cliente? Né? Porque cliente, você tem que servir ele bem. Essa pregação está muito chifrinha, eu vou embora daqui, vou para outra. Tá? O pessoal não está cantando direito, me sirvam direito. No dia que você não serve, ele tem que... Queridos, deixa eu saltar um pouco.